Pessoal, boa noite a todos, boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Adriano Mussa, eu sou diretor acadêmico de inteligência artificial da Senpol. Para mim é uma alegria enorme nesse mês de lançamento do meu livro de inteligência artificial para pessoas de negócio, né? Para profissionais de negócio, que é fruto do meu pós-doutorado em inteligência artificial na Columbia University, debater um tema de tamanha relevância, né, que é Health Tech, que são casos de uso inspiradores de IA no setor da saúde. E hoje nós temos o privilégio de receber o Jaime de Paula, certamente um dos maiores profissionais de IA que a gente tem no país. O Jaime é pós-doutor em IA, ele é fundador da Nelway, foi CEO da Nelway por muitos anos. A Nelway, eu acho que muita gente conhece, mas para quem não conhece, eu tenho a Nelway como a maior referência brasileira de plataforma de Data Science, Big Data, Analytics, uso de AI, brigando aí, ocupando um espaço relevante, uma empresa brasileira com serviços concorrentes aí de gigantes como IBM, Palantir. Então, o Jaime foi CEO de outras grandes empresas de IA, é um empreendedor nato, né, um inovador nato. Hoje ele é consultor e pesquisador de IA e tem se concentrado muito os seus trabalhos nos últimos tempos na área da saúde, especialmente em Santa Catarina. Obrigado, Jaime, pela sua presença. Opa, obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. Muito legal estar batendo um papo com vocês sobre esse tema que é sempre desafiador, né? Naquela conversa prévia que a gente estava falando, tu estava comentando que tu acabou de lançar um livro e o pessoal está pedindo para tu lançar já a nova versão. Quer dizer, então isso é interessante que a gente tem sempre uma nova versão para lançar. As coisas estão em alta velocidade, ainda mais na pandemia, né? Numa guerra, a velocidade de criatividade também acelera. E é uma oportunidade muito legal trabalhando aqui, conversando com vocês. Como você falou, sempre trabalhei com tecnologia da informação, minha formação é de engenheiro também, meu doutorado eu fiz inteligência artificial aqui na Federal de Santa Catarina, e comecei meu pós-doutorado aqui na Univale, que é uma universidade aqui também do Sul, junto com um professor que é o Alexandre Moraes da Rosa, que é meu orientador. E é interessante porque cada vez mais o tema multidisciplinariedade vem à tona, né? O meu professor é um professor de direito, né, com especialização na área de tecnologia para o direito, e ainda é juiz de direito. Quer dizer, então, é interessante, o time que a gente vem trabalhando lá tem o juiz de direito, tem desembargador, tem promotores, tem pessoal da área de tecnologia, tem psicólogos. Quer dizer, então, é uma coisa que vamos trabalhar com inteligência artificial, mas numa visão multissetorial, que eu acho que é bem interessante para qualquer aplicação dela, né? É isso aí. E com certeza a IA transbordou os limites da engenharia, né, das ciências da computação e permeou todas as áreas, porque, como disse o primeiro que eu ouvi cunhar esse termo, né, foi o Andrew Ng, de Stanford, IA é a nova energia elétrica. Se de fato ela começa a permear em tudo, né, a ponto da gente deixar de perceber que ela existe, né. Eu queria só dar um aviso antes da gente começar, Jaime. No final, é o que eu estou fazendo nesse primeiro mês. No final, a gente vai sortear dois vouchers de 100%, de grátis 100% pro acesso ao livro, ao meu e-book na Amazon sobre inteligência artificial para pessoas de negócio. Então, no final, a gente vai fazer esse sorteio aí. A Ana vai nos ajudar com o sorteio, né? E aí, Jaime, a gente falou bastante sobre, no nosso bate-papo na semana passada, sobre, poxa, a gente deixa de caso, né? Que é nada mais palpável para o executivo, para a pessoa de negócio, do que estudo de caso. Porque a partir do momento que a gente entende as capacidades da IA, e isso é com base em entender os conceitos, mas muito de entender a prática, a gente é capaz de fazer analogias e de tentar o uso de IA, né, nos negócios como um todo. E você acho que tem uma experiência vasta de aplicar IA na prática, né, e
e em diferentes negócios, a área da saúde não é diferente, né, Jair? Sim. Eu acho isso aí muito interessante. Eu tenho até alguns conceitos para mim que eu penso assim. Eu sempre gostei muito de estudar, mas tem gente que gosta de estudar para aprender, né? Quer saber cada vez mais, né? E eu gosto de estudar para aplicar, entende? Então, adoro, também respeito muito quem faz a pesquisa aberta, mas eu sou de pesquisa aplicada. Então, não me interessa estudar muito uma coisa para dizer assim, olha, legal, tu sabe. Não, mas se eu não puder aplicar, eu fico meio cabreiro. Isso no meu dia a dia, né? Então, uma das coisas que eu observei assim em 2009, 2010, quando a gente lançou a plataforma de Big Data Analytics, a gente saía no mercado meio catequizador. Você tinha que catequizar os clientes para dizer o que era, que não mordia, que ia funcionar, que aumentava a produtividade, isso e aquilo. E acabamos tendo sucesso por quê? Porque a gente conseguiu chegar no nosso público, que era o público do presidente, do diretor, dos donos, e mostrar para ele um caso de uso. Quer dizer, como que a gente ajudava ele a vender mais assertivo com menos custo. Ou como a gente ajudava ele a perder menos no risco de compliance e assim por diante. Então, mas com caso de uso, deixava muito pouco para falar de tecnologia. O Tecnês a gente só ia usar lá na ponta, né? Lá no final, quando sempre vem a turma do chat, que eu me incluo, porque eu era o cara de tecnologia. Que linguagem que é isso? Qual é a cloud que tá? Qual é não sei o quê? Que são perguntas importantes, mas eu vejo assim, cada vez mais, eu acho que a inteligência artificial agora, ela está vindo bem para o lado do business, quer dizer, a gente está conseguindo desenvolver coisa para entregar para o cliente que seja um CEO, COO, um diretor da empresa, um gerente da empresa, para usar no dia a dia. Depois, lá embaixo, se ele for curioso, ele vai saber que tem inteligência artificial aplicada, né? E hoje a gente tem muitos casos de inteligência artificial, né? Dá para citar muitos dos tipos, e é legal. O que eu gostei assim da ideia do teu livro foi essa, que tu fez um livro de inteligência artificial para business, não para tech. Para tech, depois o cara desce lá e começa a escovar mais os bits e os bytes para aprender. É o que a gente está procurando fazer agora. Depois que eu saí da NEL em julho, eu me dediquei à parte de mentorias de empresas, e uma delas é da área de saúde, que é a Lives Hub, e a tese de pós-doutorado que a gente está fazendo ali junto com o professor que está me orientando é exatamente nessa área. A aplicação de inteligência artificial na área de saúde, voltada mais para a área de livro. Então, são processos que são judicializados contra plano de saúde. Esse foi o principal foco que a gente deu e que começou a estudar isso aí praticamente há um ano atrás. Está bem interessante aí. Legal. Que a gente podia aproveitar, então, esse caso, né, que é um que tá vivo e eu acho que já começou a trazer resultados muito interessantes, e dividir um pouquinho com a nossa audiência, e aí a gente vai detalhando. Eu acho que o fato de casos reais, eles são muito bons, porque eles mostram que não existe mágica com IA, né? Não existe mágica, está longe de ser IA, existe trabalho muito duro e muito suor, mas com resultados muito bons. Então, acho que a gente poderia começar com esse caso, né, que você está vivendo, que eu acho que já traz resultados muito interessantes. O legal, Adriano, que eu gostei da forma que tu colocou. Não tem mágica em IA, né? Não tem mesmo mágica ali, são plataformas que elas estão conseguindo não capturar a inteligência humana natural sozinhas, mas sim conseguem ser alimentados pela inteligência humana para que elas façam os trabalhos que os humanos estariam fazendo. E normalmente o que eu estou usando agora é para substituir os trabalhos mais repetitivos, né? Caminhos decisórios, evitar retrabalho manual, repetitivo, ajudar na análise e entendimento. Então, para nós, o que a gente fez um diferencial muito legal é a curadoria, né? Quando a gente criou esse modelo, a gente falou o seguinte, tem várias plataformas de inteligência artificial, tem o Watson aí da IBM, super famoso, o Alexa cada vez mais, tem o Lui da Microsoft, que na parte do nosso caso é do entendimento de linguagem, ele foi muito bem aplicado, né? Mas é aquilo, eles não, se você fizer uma pergunta sobre como que ele decide um processo judicializado na área de saúde, ele vai olhar para ti com baita ponto de interrogação. Olha, amigo, não sei, me alimenta aí. Então, essa curadoria que foi alimentando. Então, nós fizemos uma parceria aqui junto com a Unimed, em Tubarão, e juntamos a Associação Catarinense de Medicina,
mais a Univale, tá? Com os professores, com os orientadores, e começamos a ensiná-lo como que ele deveria julgar os processos judiciais, desde a leitura da entrada do processo até todo o encaminhamento, todo o despacho. E era interessante que tem muito vai e volta, né? Você ensina o sistema, pede para ele tomar uma decisão, daquele volta e diz, não é bem isso, volta, retroalimenta. Então, essa retroalimentação, nós gastamos praticamente 6 meses, isso com as 3 plataformas. A gente pegou realmente o Watson, o Alexa e o Luiz. E depois a gente abandonou o Watson e o Alexa, ficou com o Luiz, até porque a própria plataforma da LifeStudy está toda em Microsoft. Ela usa a cloud do Azure, usa o Power BI, usa várias funcionalidades, e o Luiz se aplicou muito bem, a ponto de o Luiz estar conseguindo acertar, entre aspas, 85% do julgamento que está saindo sobre processos judicializados na área de saúde. E o legal é o seguinte, que os 15% que ele está errando, não é que ele simplesmente está dizendo que vai acertar e erra, não. A taxa dele, ele mesmo diz, olha, essa taxa aqui, com essas informações que vocês me deram, eu não consigo resolver ainda. E quando a gente está voltando para as pessoas que realmente estão fazendo a curadoria deles, está dizendo, realmente nós estamos pecando aqui, está faltando alimentação para ele, ele não tem que tomar decisão mesmo. Nessa hora ele tem que dizer, olha, não tenho condições de tomar decisão. Tá? E isso é bem interessante também, por quê? Porque, infelizmente, né, teve assunto de pandemia. Então, você pega lá, esses processos, eles são de saúde suplementar, né? Como o índice de desemprego do Brasil está aumentando, vão ter mais processos em cima desse assunto de saúde suplementar, porque muita pessoa que está sendo demitida vai estar questionando se pode usar o plano de saúde. O próprio plano de saúde pode estar negando um número mais ou menor, maior ou menor de requisições, e isso tudo acaba sendo judicializado. Isso para a justiça é muito ruim, porque entope a justiça, né? Do outro lado, aquelas pessoas que estão sem plano de saúde vão ter que voltar para o SUS, quer dizer, se o SUS já estava carregado, carrega mais ainda. Então, a ideia de uma plataforma dessa realmente é dar celeridade. E como eu te falei, ele não busca pegar um super caso extremamente complexo para resolver. Não, ele busca primeiro o seguinte, quais são os que são mais padrões e os mais repetitivos. Esse aí nós vamos resolver. Aquele extremamente complexo é aquela briga boa por excelente advogado de um lado, excelente promotor do outro, excelente juiz do outro. Então, o que ele se propõe? Puxa, tira 85% da frente desse pessoal e deixa ele se concentrar naquele 15% que realmente são os cabeludos, né? Pega aquela parte cujo caminho decisório está fácil, cujo o trabalho manual é bem repetitivo, você já está jogando para frente de um juiz uma capacidade de análise e entendimento já mais mastigada, para ele tomar a decisão. Obviamente, eu sei, toda decisão é do ser humano. O sistema está auxiliando a tomada de decisão, tá? Só para não confundir ali. Não, perfeito. Eu acho que você falou algumas coisas bem relevantes que são parte do coração, né, da inteligência artificial. A primeira é que vocês partiram de um problema, né? Não é que a gente vai tentar empurrar a goela abaixo a inteligência artificial para qualquer coisa. Existia um problema. O problema é a perda volumosa, não é isso, de processos judiciais, que custam muito, e se a perda é certa, talvez a gente pudesse evitar esses processos, não é isso? Tentar um acordo, eu acho que esse é o objetivo principal, é muito interessante, ou seja, existia uma quantidade enorme de processos sendo perdidos, né, que se agravaram com toda a situação de Covid, e aí vocês pensaram, poxa, peraí, será que não existe um padrão a ser identificado aqui, né? Existe um padrão que talvez fuja ao olho humano, que eu acho que esse é o segredo da máquina, né, da IA, é identificar padrões que a gente não vê, né, onde nosso olho humano, cheio de ancoragem, cheio de vieses cognitivos, não conseguem capturar, né, cheio de ancoragem, cheio de memória seletiva. Então, aí você parte de um problema que é a cara da IA, né, porque existem dados, né, existe uma decisão, eu sempre digo que os melhores casos para uso de IA são justamente esses, né, onde a gente tem o X e o Y, né, ou seja, a gente tem característica dos processos e a gente tem a decisão passada. Se a gente tem a decisão passada, a máquina pode entender
o passado a ponto de, surgindo um novo processo, fazer uma predição. Olha, esse aqui, com X% de chance, nós vamos perder. Se nós vamos perder, para quê? Né? E até o final de uma briga judicial, né? Atrasando todo mundo. E eu acho que você falou uma outra coisa vital, né? Que é a repetição. São problemas simples, como você falou, os complexos deixa para o advogado, para o promotor, para uma linha de argumentação altamente complexa, né, e bem elaborada, mas processos simples, com alto nível de repetição, baixíssimo nível de interação social, né? Vai, perde, vamos para o próximo, e isso acho que é daí, né, que a gente começa a sentir o porquê que as previsões de grande geração de riqueza ou de geração de PIB esperado pela inteligência artificial, né? É por automação desse tipo de tarefa que, poxa, estava mexendo no cerne, no coração, né, das veias lá, financeiras de uma empresa da área da saúde e que, puxa, você consegue aliviar dando agilidade para todo mundo, inclusive para o paciente, né? Que não precisa mais brigar por aquilo. Né? E tu colocou uma coisa bem interessante. E eu sempre me coloco do lado técnico, né? Estudei a vida toda para ser técnico. Toda vez que eu faço alguma coisa que não é técnico, só faço cagada, né? Então, melhor me concentrar naquilo que eu sei fazer. Então, o que eu vejo que o técnico tem, assim, ele às vezes ele se apaixona por uma tecnologia, né? Ele sai amando aquela tecnologia de paixão, aí ele sente em casa, porque ele é inteligente, ele sabe fazer, ele desenvolve uma solução para levar para um cliente, o cliente olha assim, eu não tenho esse problema. Então, ele foi levar uma solução para um problema que não existe, né? Então, eu vejo, tem tantos problemas da vida reais, e muitos desses problemas agora, eles, obviamente, você põe uma lente de aumento, que é uma pandemia, eles gritam, né? Muitas vezes o problema que ele está é extremamente simples. Nós pegamos problemas aqui, que a gente ajudou a atuar no estado de Santa Catarina, no município de Florianópolis, no começo da pandemia, onde o problema era eu ter a informação do leito da UTI e do respirador em tempo real. Eu não precisava de nenhuma solução de inteligência artificial para ter isso. Eu precisava só ter essa informação. Então, tinha gente que estava desenvolvendo módulos, as APIs de integração. Eu falei, amigo, esses módulos, as APIs de integração, vai ficar para o Corona 20. No 19, entende? No 19, tu vai pegar esse negocinho aqui, ó, vai literalmente botar na mão dos bombeiros, botar na mão da Polícia Militar ou Defesa Civil, para eles ir lá, né? E a nossa enfermeira-chefe ou enfermeira do posto vai informar quem que está na ocupação do leito de UTI e do respirador, porque isso não adianta, se o sistema não estiver alimentado com isso, todo o sistema vai embora. E a gente está vendo que alguns estados muito grandes no Brasil demoraram a tomar essa decisão. Eu tive, infelizmente, felizmente, participei de uma reunião na Câmara, onde tinha uma solução que o cara estava dizendo, não, mas a minha solução, eu vou colocar integradores com APIs que vai integrar o sistema de gestão. Eu falei, tá, quantos? Não, a gente tem capacidade de fazer 30 por semana. Eu falei, são 3.000. Tu vais demorar 300 semanas. Tu acha que o vírus vai ficar na porta da UTI esperando, assim, só um pouquinho que eu estou fazendo a integração com o meu sistema? Sabe, assim, tem coisas também que é para resolver, resolvendo, fazendo. E tem coisas que é aquilo que você falou. Peraí, essa demanda para inteligência artificial é aquela demanda bem teórica, aquela demanda que quem vai desenvolver gosta, né? Olha, amigo, eu tenho um problema, ele é repetitivo, eu tenho uma base, que foi o que a gente fez. Ensinou o sistema curadoria, pegou os processos antigos e disse assim, julga para mim, para ver o que é que ele julgava de acordo com o julgamento oficial. Então, ali você volta e retroalimentava. Então, esse é o tipo da coisa que eu acho interessante, muito importante para usar. Outra que a gente acabou usando aqui, que são a parte dos modelos preditivos. É uma coisa aquilo, implantei esses leitos, eu tenho um controle, literalmente, hoje, Florianópolis, Santa Catarina tem um controle de todos os leitos, sabe quem são todos os médicos intensivistas, o que tem na área pública, o que tem na área privada, né? Consegue se comunicar com as pessoas que estão, que foram já infectadas e assim por diante. Então, ela tem uma gestão disso aí. Aí, começamos a aplicar o quê? A parte de predição, para dizer o seguinte, vamos projetar os próximos casos, quanto é que vai estar para daqui a 7 dias, para daqui a 14 dias. E aí, novamente, vem aquele gênio e diz, mas o teu sistema não está acertando 100%.
Não, amigo, ele não é para acertar 100%. Predição não vai acertar 100%, porque se ele acertar é chute, pode acertar, mas o negócio é que o sistema estava acertando 95%. Então, daqui a 2 semanas, eu sei 95% de certeza o que vai estar de encrenca aqui. O pior é eu não saber nada, né? E aí, por isso que eu digo, vem às vezes o preciosismo, dizer, não, só implanta quando tiver 100%. Quer dizer, nem no Corona 22, 25 vai estar 100%. Então, esse tipo de tecnologia aplicada aos negócios, aplicada ao business, né? Então, eu acho que isso é cada vez mais o que nós temos que fazer, o que nós temos que puxar. E aí é o pessoal de business que eu vejo, né? Não é o tech. O tech é aquilo, ele vai sentar, vai fazer o melhor sistema do mundo. Serve para quem? Para ele adora. Aí, quando tu vai discutir com o cara, não, o problema é o cliente. O problema, amigo, como o problema é o cliente? Eu vi a melhor do Jeff Bezos agora, resumir os 10 anos, né? Que ele fez uma projeção de 10 anos para a Amazon, né? Cara, ele só disse o seguinte: na Amazon, quem manda é o cliente. Quem vai drivar todo o nosso desenvolvimento é o cliente. Isso que ele falou em 2 páginas para dizer, olha, minha visão de 10 anos é que o cliente vai ser cliente. Eu tenho que atender bem esse cara. E às vezes o técnico, eu me coloco no... Cara, esse cliente não sabe nada. O cara não sabe nada. Então, eu acho que a gente riu, o cliente chora um pouco, mas eu acho que essa parte de inteligência artificial vem, mas vem para ficar, vem muito forte. E ela permeia, como você falou, ela vai ser energia elétrica, né? Como hoje o Big Data Analytics é. Então ela vai estar em todos os segmentos. A gente está falando de health legal, mas tu sair para óleo e gás, para construção civil, para qualquer uma. Agora a gente está vendo agora telemedicina, né? Puxa, outra que veio para ficar. Então acho que esse é o divertido da coisa, né? Tem que estar sempre preparando o livro 2, o next step. Aí. O presidente do SoftBank, na semana passada, numa live do Brasil at Silicon Valley, ele colocou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que tem muito a ver com o que a gente está falando. Ele falou, olha, para mim, inteligência artificial, eu faço uma comparação com uma corrida. A corrida já começou. Quem tiver inteligência artificial está participando da corrida como uma Ferrari. Quem não tiver, está participando no máximo a cavalo. Só que daí ele fez uma ressalva muito importante. Só que quando a gente entender que não é AI para tudo que se faz na organização, que é muito o que a gente está falando, é para alguns aspectos que, óbvio, são altamente repetitivos, baixo nível de interação social. E eu acho que você tocou num ponto, nesse seu caso de Unimed, que é fundamental, né, Jaime? Que é o setor ter passado por algum nível de digitalização. Tentar trazer para o meu setor, mais próximo meu, a educação. A educação, a gente no LIT faz temos N camadas de uso de inteligência artificial, temos 10 projetos concomitantes, tudo fluindo muito bem. Mas nós temos a sorte, o privilégio, de estar num pequeno nicho do setor de educação que foi digitalizado, porque nós digitalizamos, que a plataforma é proprietária, mas nós somos 0,00% alguma coisa do setor de educação. O setor de educação como um todo no Brasil não passou ainda pelo processo de digitalização. Né? E aí, o setor da saúde, em vários subsegmentos, a sensação que a gente tem no mundo é que sim, já passou, né, Jair? Por exemplo, medicina diagnóstica, você falou da área securitária da saúde, como é que você vê isso? Eu vejo assim, nessa parte de saúde suplementar, tem muita coisa avançada, eles evoluíram bastante. Agora, semelhante a essa parte da educação, e aí volta para aquela do técnico, né? Porque o médico é um técnico. E é o técnico que não gostava de telemedicina. Entende? Por quê? Porque, poxa, o professor Adriano vai estar competindo comigo, que estou manezinho da ilha. Então, meus clientes vão estar sendo pacientes do doutor Adriano. Entende? Porque ele é melhor do que eu, porque ele está com, porra, tem mais nome, está em São Paulo, tem esse aqui. Então, os médicos, no conjunto, eles não gostavam do assunto telemedicina. Eles passaram a amar a telemedicina na hora que as clínicas foram fechadas. As clínicas foram fechadas, eles começaram a gostar de telemedicina. Eu sei porque tem um amigo meu que faz sistema de gestão para clínica, ele tem mais de 1.000 clínicas, e ele falou, Jaime, fechou a clínica, o cara veio para mim, e a telemedicina? Falou, mas tu não queria? Não, claro que eu quero, põe aí. Então, sabe, isso também tem a ver com o ser humano, com a cultura do nosso ser humano de ser, cara, a gente é resistente, né?
Educação à distância. Educação à distância, um dos primeiros laboratórios de educação à distância foi a Universidade Federal de Santa Catarina, foi o LED, Laboratório de Educação à Distância. O cara que fez quase foi preso, porque o MEC queria mandar prender, porque ele estava fazendo o ensino à distância quando não podia, tinha que ter o professor na sala, estava dando... Sério, foi um negócio horroroso. E hoje você vê grandes faculdades, que hoje a gente está comentando que tem professores maravilhosos ali, mas são as que estão com maiores dificuldades de ter se digitalizado, quando eram para ter sido as pioneiras. Mas não são, porque a cúpula, entre aspas, os pensantes, as cabeças pensantes, eram contra isso. E hoje você vê uma área pública do Brasil que tem orçamento, né, tem muito orçamento de educação, e não utilizava para prover recursos de educação à distância para os professores e para os alunos. Eu participei especificamente de um projeto há muito tempo atrás, não vou nem citar o nome do presidente, porque o Bill Gates esteve aqui no Brasil para fazer a doação de 100 mil kits para treinar os professores para fazer educação à distância, da área pública. E o governo brasileiro não aceitou a doação. O MEC não quis aceitar, era uma doação, entende? Mas aí como o Bill Gates, agora que depois eu soube que ele que inventou o coronavírus, né? Porque saiu por aí que ele que inventou o coronavírus. Então, tem essas palhaçadas, assim, que eu digo, a gente perde muita oportunidade, né? Isso a gente já podia estar mais avançado. Porque a gente já fala há muito tempo. A empresa tem que ser digital. A empresa tem que ser criativa e a empresa tem que ser ágil. Esse discurso vinha, mas era sempre, ficava na estratégia da empresa e não na cultura da empresa. A estratégia, né? A cultura almoça a estratégia todo dia. Isso foi o Peter Drucker, não é o Jaime que está dizendo. Então, enquanto tu não aculturar a tua empresa que ela tem que se digitalizar, aí o que é que acontece? Bateu o coronavírus, fecharam as lojas de varejo. Quem estava na frente? Magazine Luiza. Saiu, arrancou, montou o marketplace dela, está valendo mais que antes do Covid. Quem estava com o projeto de digitalização pronto e acelerado, como você falou, o outro estava a cavalo. Ele passou de Ferrari, o cara não pega mais ele ali. Então, isso é uma coisa que está na massa do sangue. Outra, criatividade. Antes, muitas empresas estavam valorizando mais quem cuidava da parte contábil financeira do que o cara que era o criativo e o criador de produto dentro da empresa. Entende? Muitas delas, e muitas eu sei, e teve fases que era isso aí mesmo. O cara pegava uma empresa, ele organizava a empresa e a empresa ia dar lucro, porque antes ela estava inchada, isso e aquilo. Mas aí se descuidou do seguinte, não, minha empresa não precisa nem de criação de produto, nem de agilidade nessa área. O resto é só redução de custo. Até o tempo que, né, reduzir custo, tu pode zerar a empresa e quebrar. Então, criatividade, agilidade, digitalização, todo mundo falava, poucas empresas faziam. Então, acho que esse coronavírus veio para mostrar o seguinte, amigo, essas coisas que a gente está falando aí e está na massa do sangue, está todo mundo vendo que precisa, tem que botar na cultura da empresa. Porque eu me lembro, quando eu te falei, antes de 2009, 2010, quando chegava de Big Data Analytics, ninguém, quem que é, quem que não é. Agora é o seguinte, a recepcionista não deixa tu entrar na empresa se tu não tiver uma plataforma de Big Data Analytics em cloud. E daqui a mais 5 anos ela não vai deixar se a tua plataforma não for inteligência artificial com o XPTO. Né? Então, vem isso. Eu acho que para nós, eu acho que é o divertido da coisa. Né? Eu tenho conversado muito também com Colômbia. A Colômbia tem um instituto de data science gigante lá, né? A professora Sharon. Tá? E ela, assim, a gente apresentou o que tem já, como tá. Ela fica super impressionada com a qualidade de dados do Brasil, sabe? Poxa, tem muita coisa, dá para evoluir muito. É que eles falou, a gente podia estar muito mais bem preparado, mas já está preparado em cima de uma média. Aí nós temos que saber usar isso, né? Eu acho que nesse caminho. Faz muito sentido. E aí, Jaime, entrando nesse assunto, você me comentou da parceria com Colômbia, onde eu tive o prazer de fazer por 1 ano e meio o pós-doc lá também, e aí você falou bastante de dados para estimativa de avanço do próprio Covid na região. Conta para a gente um pouquinho como é que é esse processo, quais as dificuldades, como funciona a inteligência artificial para essas, que no fundo é uma predição também, né, para essas predições. O que a gente fez ali, Adriano, começamos assim, o legal, voltando ao tema, né? Totalmente multissetorial, né? Então, tinha desde o governo, que estava gerindo o processo, né? Tinha toda a área de tecnologia também do governo, para fazer a parte de segurança de dados e assim por diante. Tinha um grupo o Social Good, que estava atuando junto conosco.
um grupo na Universidade Federal de Santa Catarina, que é na parte de modelagem estatística, da Univale também, nós com a Lifes Hub, Associação Catarinense de Medicina. Então, foi juntada essa equipe exatamente para ver, cara, o que a gente pode usar de tecnologia e também o seguinte, implantar rapidamente aquilo que você falou, inteligência artificial não é panaceia para curar todos os males. Então, tem um sistema básico para implantar para ter leito online, então implanta esse sistema básico, né? Tem mapas básicos para implantar, para plotar onde é que estão as UTIs. Tem integração básica para fazer, para saber o que é público, o que é privado, qual é a disponibilidade. E depois, por exemplo, a gente entrava lá com o laboratório central, já informando a geolocalização sempre aproximada de onde que estavam os casos de coronavírus chegando. Com isso, você consegue começar a tomar atitudes com protocolos inteligentes. O que é que eu bloqueio, o que é que eu não bloqueio, né? A região norte pode estar completamente diferente do sul. Isso que eu estou falando do estado como Santa Catarina. Por isso que, às vezes, como eu vejo como é difícil tomar uma decisão Brasil, né? Eu acho que a decisão Brasil, numa área dessa, não existe a decisão Brasil. Existe decisão para cada segmento do Brasil, né? Tem muitos Brasis, assim. Santa Catarina, que é um estado pequeno, ela tem diversas coisas. De repente, na região oeste, o surto disparou. Então, tem que cuidar desse assunto, ver se tem UTI, ver se tem respiradores, tem o que está chegando de novo. E não adianta só mandar respirador, porque tem que ter um médico intensivista para operar ele. Então, toda essa gestão, um sistema foi ajudando. E, paralelo a isso, era refinando os modelos preditivos. Então, a gente usou a matriz Gutai, da professora Patrícia da Universidade Federal de Santa Catarina, o Zama, que é as tecnologias do Guga Demetri, que é o nosso cara de Data Science aqui, junto com a Sharon, que estava lá, ele já estava há um tempo na nossa frente, porque Nova York já estava apanhando mais tempo, então ela mandava modelos que estavam funcionando, obviamente respeitando as diferenças, né? Mas hoje, Florianópolis hoje está numa taxa de contágio de 1%, tá? Baixando de 1%, está com 1% de taxa de mortalidade, Santa Catarina está com menos de 1,5%, você pega o Brasil, está mais de quase 6%, o Rio de Janeiro está 10%, São Paulo está 6,8%, Ceará está 6,3%, e a gente vê muitas coisas básicas que não foram feitas. E aí eu não vou entrar no mérito se foi o governo, se foi, porque tem muitas atitudes aqui que a gente viu que foi atitude do prefeito. O prefeito foi para frente das câmaras, tomou decisão e, por exemplo, ele abriu, o comércio todo de Santa Catarina já está aberto há um tempo, em Florianópolis, mas ele deixou fechado o transporte urbano. Está dando certo. Entende? São Paulo já fez uma, que daqui a pouco São Paulo fez aquele mega rodízio, botou todo mundo para dentro do transporte urbano. Está certo ou está errado? Não sei. Na minha lógica está errado, mas essas decisões vão ter que ser somadas. Tecnologia é meio para fazer isso acontecer. Mas então, cada vez mais tem um grupo de inteligência trabalhando isso, refinando, até a transparência dos dados, né? Publicar para a população saber. A população recebia um SMS quando tinha alguém na região dele que estava infectado, quer dizer, para tomar mais cuidado. A empresa, dependendo do tamanho, recebia também a informação, tudo aquilo. Então, são informações que o cara já volta lá para a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu brincava com o secretário da administração aqui, eu falei, olha, amigo, a gente mora numa ilha, se tiver uma tsunami, não espera eu dar o opt-in, me avisa, por favor, né? Você está mandando uma mensagem de utilidade pública, né? Você não está mandando um compre aqui e venda ali, não. Então, eu acho que tem que ter, e aí foi interessante, que foi colocado junto o Ministério Público de Santa Catarina, fez um trabalho brilhante junto com o Tribunal de Justiça, né? Para dizer o que é que pode e o que é que não pode. Então, sabe, Adriano, fica aquela questão, não, mas será que eu posso mandar mensagem para o cara? Ô, amigo, manda, se vier a tsunami, ele gostaria de saber, porque depois diz, não mandei porque não tinha um opt-in, ou então me dá o opt-in aqui. Achei muito invasivo. Exatamente, estou sendo muito invasivo, tem uma onda de 5 metros, que foi uma pandemia, não deixa de ser um tsunami, né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que ir aprendendo e implementando e botando na cultura do país, da empresa, né? Para a gente continuar crescendo. Também já falei, para mim, criatividade, produtividade e agilidade não é uma coisa que mais tem que se questionar, tem que se botar no quadro da empresa como cultura e não como estratégia, né? E seguir em frente em alta velocidade, não podemos parar, não. Legal. Jaime, eu vou te fazer uma última pergunta e a gente vai abrir para perguntas da audiência aqui no chat, tá? No bate-papo, pessoal, no canto inferior direito, vocês podem
e pensando em pergunta, compartilhar com a gente aqui, tá? Jaime, você está mergulhado há um bom tempo no setor da saúde, você mencionou de alguns exemplos de área hospitalar, de gestão de leitos, você mencionou o exemplo da Unimed, da área securitária da saúde. A gente falou um pouquinho da digitalização que o setor passou em alguns segmentos. Fala-se muito, né? A gente tem diversas expectativas em relação ao uso da inteligência artificial na área da saúde. A gente fala desde que já é uma realidade, né? De alguns algoritmos conseguirem identificar, diagnosticar doenças em imagem ou outros tipos de exame com uma velocidade e de forma mais precoce, né, do que o mais treinado dos olhos médicos, né? Isso tem um poder transformacional absurdo, que um algoritmo desse, eu sempre gosto de ver a democratização, né, como um fim para a inteligência artificial. Isso tem um poder violento de democratizar a saúde, do mesmo jeito que AI tem o poder ou a potencialidade de democratizar a educação, ela tem a potencialidade de democratizar a saúde, porque já imaginou um médico de nível baixo ou médio, com um algoritmo, ele pode se tornar de um nível altíssimo, né? E aí, porque se a gente for pensar num país que nem o Brasil, ou nos vários Brasis que nós temos aqui, sabe que acesso à saúde de primeira linha é algo altamente exclusivo, né? Sectário, Sim. exclusivo. Eu acho que o Covid exaltou demais isso, né? O quanto nós temos uma crise de classes sociais, né? São vários impactos do Covid estratificado por classe social. Mas a gente olha a IA e pensa na IA como algo que tem o poder de mudar isso, de ajudar a área da saúde a mudar isso. Como que você vê, quais áreas, aplicações você vê mais próximas de uma aplicação comercial na área da saúde, Jaime? Legal, excelente pergunta aí, cara. Eu estou estudando isso exatamente porque eu acho que é interessante tu ver esse tema de como é que uma inteligência de dados pode curar doença, né? Pode ajudar a salvar vidas. Quer dizer, então, nós que escolhemos vir para a área de tecnologia, como é que a gente pode ajudar literalmente um médico a ser mais preciso, né? E aí tu citou um caso que eu acho que é excelente, que é a medicina diagnóstica, tá? Porque o que acontece? Com essa capacidade de Big Data hoje e com essa capacidade de análise que os sistemas podem fazer, hoje um câncer de mama ele é muito mais facilmente detectado através de um sistema de inteligência artificial do que através do olho humano. Porque vamos imaginar que esse médico seja muito bom, que ele faça 100 desses exames por dia, que não faz, né? Que trabalhe 50 anos. Só que você pega um Big Data e soma esse médico com mais 200 médicos, e não é só analisando qual foi o diagnóstico dele. Você pode acompanhar para ver o que é que realmente aconteceu. E aí tu volta, retroalimenta o sistema e não adianta. Nisso aí, a inteligência artificial vai ficar melhor que a natural. Por quê? Porque para essas partes repetitivas, ele vai ser brilhante, ele vai acertar todas. Né? Vai acertar muito mais do que nós, né? Porque daqui a pouco eu estou com uma miopia de 1,5, eu estou com um grau de 1,3, eu não vejo um detalhe que o sistema vai ver, né? Então, isso vem para ficar. Tem vários estudos assim interessantes. A própria Microsoft fez lá no Einstein um estudo sobre a queda dos pacientes, que é um problema sério para pacientes que estão em UTI, olha, né? Muitos se levantam e caem. Então, eles colocaram o software de câmeras, botaram inteligência dentro desses softwares para analisar os movimentos. E de tanta queda que eles viram, eles já estavam diagnosticando assim, olha, cuidado que essa pessoa tem uma chance grande de cair. Isso já diminui, né? Já vai melhorando. O diagnóstico de câncer num processo manual, tá? Acho que a Oncoclínica que está usando já com inteligência artificial, demora 40 minutos, feito sem inteligência artificial. Com inteligência artificial, 3 minutos e mais preciso, né? Fazer a aplicação de radioterapia, né? Eu já literalmente conversei com um neurocirurgião top que opera no Einstein, que ele me coloca, olha, se o meu analista de software não estiver na salinha, eu não opero mais. Eu tenho essa dependência. Assim, por isso que eu tenho 2 analistas de software, tem? Por quê? Por causa da precisão. E eu vejo assim, quando a gente junta inteligência artificial, tu volta para a parte de pegar realidade virtual,
realidade aumentada. Tudo isso vai ajudar muito no treinamento e vai ajudar muito no combate realmente para ajudar a curar doenças, né? Tem desde ferramenta para redução de tempo de anestesia, treinamento e suporte remoto para o cirurgião operacional, não substitui, tá? Nenhuma hora eu estou querendo dizer aqui que substitui o especialista, não. É porque daqui a pouco vai poder voltar aquilo de eu ter um médico da família, que é realmente um médico que é mais um clínico geral, e eu poder estar me consultando via telemedicina com diversos outros especialistas no mundo todo. Isso para o Brasil, que é gigante, com mais de 5 mil cidades, pode ajudar muito, porque tem tantos do Brasil que não mal tem o clínico geral. Agora, esse clínico geral, ele tem que, se ele tiver o suporte de um dermatologista, de todas as diversas especialidades, ele pode ser muito mais assertivo, diminuir a tal da ambulancioterapia, né? Manda o cara de ambulância para um lado, para o outro, às vezes precisa, às vezes não precisa, né? Então, acho que esse tipo de solução, né? E por isso que eu digo, são tecnologias que vão sendo juntadas, né? Por isso que eu digo essa parte de multidisciplinaridade, porque essa parte de realidade virtual e realidade aumentada também vem aí. Tem casos já isolados de tratamento para paralisia cerebral com realidade virtual e realidade aumentada, né? Tem um tal de Bright Brainer, é um sistema de jogos que foi montado pela Burder, ela trata deficiências cognitivas, tá? E ela já pegou deficiências cognitivas e motoras. Tem um nome de uma doença que é a afasia progressiva, que é super rara, e eles estão conseguindo tratar com esse, é um game, literalmente é um game, para deficiências cognitivas, com um alto grau de recuperação. Então, são muitas coisas assim interessantes, importantes, que vêm ao encontro daquilo que também a gente está falando, poder massificar mais essa saúde, né? A saúde boa é cara pra caramba, né? Não só no Brasil, no mundo todo. E vai subir o custo de saúde, né? O ser humano está vivendo mais, né? É só ver o custo de saúde para quem tem mais de 60 anos. Ele cresce violentamente. Então, mas eu fico bem contente dos casos que estão sendo usados, né? Como eu falei, estudar para aplicar, né? Tem muita aplicação legal para fazer. E o legal aí, o que eu vejo da Sampo, é que está com essa cabeça também de buscar as coisas já para fazer. Vocês nasceram também, né, com parcerias com empresas, né? Eu acho que isso é muito legal, isso dá uma dinâmica muito boa. Uma universidade daqui, que ainda é uma das melhores, que é a ESAG, que é de administração do governo do Estado, ela é muito boa por causa dos professores, que são professores que sempre trazem para exemplos práticos, para cases. E eu gosto muito de case, né? Pô, vamos trabalhar nos cases, vamos evoluir os cases, e aí você vai usando as diversas tecnologias para melhor solução. Acho que esse é uma linha de raciocínio que eu defendo muito a tese. Excelente. Eu vou começar a passar para as perguntas aqui, Jaime. A Renata, essa daqui é para você. A Renata pergunta assim: como vocês enxergam o novo papel das operadoras de saúde? Olha, eu acho que é um papel aí que vai ser extremamente complicado, né? Tem uma operadora de saúde que a gente está trabalhando bastante, eles estão com uma expectativa de perder 20% dos clientes, né? Então, agora, foi o momento, inclusive, que eles andaram fazendo caixa. Por quê? Porque todo mundo não foi nos médicos, e a grande maioria continuou pagando plano de saúde, né? Tem alguns números assim que são assustadores, né? Tinham 7 mil eletrocardiograma no hospital em São Paulo e baixou para 400. Era 7 mil por dia, baixou para 400, né? Tinham clínicas que recebiam 500 pacientes de outra coisa que não tinha nada a ver com Covid, baixou para 50. Entende? Então, eu acho que eles vão ter essa oportunidade agora de fazer caixa, mas eles vão ter um gasto muito grande. Por quê? Porque o pessoal, como eu falei, o desemprego nos Estados Unidos está batendo 40 milhões. O brasileiro é otimista. Se a gente ficar com 10 milhões, a gente já tinha 11. Né? 11 mais 10 vai para 20. É muita gente para desemprego. E nós não temos um governo tão ágil em termos econômicos para botar o dinheiro de volta para movimentar as empresas. Eu vi uma estatística do Google aqui, interna do Brasil. O Brasil tem cerca de 10 milhões de microempreendedor individual, e a expectativa do Google, o teste que eles fizeram, 76% não sobreviveriam 30 dias sem caixa, sem gerar caixa. E todos eles estão mais de 60, tá?
Então, acho que a operadora de plano de saúde agora vai ter uma missão grande, se reinventar, ela vai ter que ser muito produtiva. Eu acho que ela vai ter que valorizar a telemedicina para começar a ter custos menores, né? Ela tem que conseguir baixar os custos dela, porque ela vai ter que continuar atendendo um pedaço dessa população até ele perder o plano ou não. Eu acho que aquilo que também, o exemplo inicial, vai ter muita judicialização de plano, né? Alguém se achando no direito de fazer determinado procedimento e o plano julgar que não, né? Então, se já tinha problema, vai aumentar. E eu acho que uma das soluções para eles é realmente a parte de digitalização. Nós implementamos numa agora, por exemplo, uma solução que não tem muito a ver com inteligência artificial, não, mas é o seguinte, o cara vai no PA, se ele não tiver ok, e ele disser assim, mas ele está com algum sintoma, mas não é necessário tá internando, não fez o teste, ele vai para casa e ele manda um WhatsApp, ele recebe todo dia para saber como é que está o protocolo de saúde dele referente ao Covid. Esse mesmo protocolo pode ser usado para diabetes, outro protocolo pode ser usado para hipertensão. Então, eles têm que começar a usar mais ainda a digitalização para poderem atender melhor os clientes. Perfeito. E até para poder pensar em IA num futuro próximo, né? O Rodrigo coloca para a gente se a gente pode citar casos de IA em saúde. Acho que durante a pergunta você acabou citando bastante. Ele fala principalmente na IA fraca. Eu só faria um comentário, Rodrigo, que hoje o que nós temos de realidade é a IA fraca. E a IA fraca, é isso aí. A IA genérica, aquela que nos levaria à singularidade, apesar de extremamente sedutora, né? Hoje a gente não tem nenhum caminho, nenhuma evidência de um caminho que nos levaria para essa IA forte, com capacidade de autoaprimoramento, etc., infinito, né? O que a gente tem é a IA fraca. Eu não gosto do nome fraca, eu não sei você, Jaime, mas porque o nome fraca me remete a algo ruim. Essa IA fraca, estreita, e é só estreita, porque o domínio é estreito, ou seja, o Jaime deu um exemplo da Unimed, o domínio é estreito. Tenho que pegar os casos, tem características de casos judiciais e tem uma decisão que é o Y. Ele tem que otimizar o caminho dessa decisão. É estreita, porque o domínio é estreito, né? Mas ela tem, mesmo sendo estreita, ela tem um potencial e já está gerando centenas de milhares de dólares para as organizações que a adotam de forma consistente, né? Acho que essa ressalva é bem importante. Eu concordo contigo, porque esse nome forte e fraco é muito forte, né? Tem que mudar isso, porque dá sinal de dizer, pô, vou usar uma IA fraca, pô, não, usa forte, não, amigo, forte não tem, né? Forte, ainda bem, o Elon Musk está contente, Bill Gates está contente, Steve Hawking estão contentes que não tem, quando tiver estão bem preocupados. É que essa IA que tem aí hoje, que está disponível, ela pode ser usada muito em benefício da população, muito. O que ela já pode produzir, dá para trazer grandes ganhos, grandíssimos ganhos. E eu acho que a gente não vai chegar na forte sem passar muito bem pela essa fraca. Né? Para passar para aprendendo, porque volta aquilo. Cara, é a parte de curadoria. E, obviamente, aí sim, quanto mais os nossos gêniozinhos tech foram pegando esse raciocínio humano que está sendo ofertado para a plataforma, para ela absorver, uma hora que ela começar a absorver sozinha, eu sou daqueles que eu acredito que a gente vai ter problema. Eu acho que a gente vai demorar a fazer isso, entende? Mas que tem chance de fazer, tem. Né? Claro. Só que é aquela coisa, né, Jaime? Se a gente não entender, se nós, pessoas de negócio, profissionais de negócio, não entendermos a fraca, nós não vamos entender nunca quando e se a forte chegar. É isso aí. Vamos focar na fraca, que ela já é muito poderosa. O Emílio coloca assim para a gente: qual o setor com maior campo para aplicação da IA? Eu acho que tem vários campos, mas um dos que eu acho que grande importância e importância humana também é a área de saúde, né? Com certeza ele tem para a área de legal, né, a área de jurídica, tem para outras áreas financeiras, como já tem vários aplicando, mas eu acho que para a área de saúde é uma coisa que agrada muito e como eu falei, eu como técnico, eu acho que é bem prazeroso trabalhar nisso para eu sempre brinco com o pessoal, para essa caridade cobrir alguns pecados meus já, né? Então, acho que a gente pode botar a nossa cabeça para ajudar nisso, que salva a vida, literalmente. É verdade. Eu só comentaria, Emílio, assim, concordo com tudo que o Jaime falou, eu colocaria assim, eu inverteria a pergunta, né? Qual setor que não vai ter aplicação da IA? Só que em termos de velocidade, eu
concordo com o Jaime, né? Existe o setor da saúde, é um setor prioritário, porque é um setor que, vamos combinar, está longe de funcionar bem e está longe de ser um problema resolvido no mundo, né? A saúde é muito cara, a saúde tem inúmeras deficiências, nós estamos falando de vida humana. Mas eu te deixaria uma minhoca na cabeça no seguinte sentido: setores que já passaram por digitalização, que já têm dados um pouco mais estruturados, tem vantagem na aplicação de IA. Então, eu adicionaria ao da saúde o que o Jaime comentou, o financeiro. O setor financeiro é obrigado a guardar dado por regulador, por obrigação do Banco Central, para cumprir com regulações do Banco Central. O setor securitário é obrigado a guardar dado para cumprir com SUSEP, com regulamentação de SUSEP. Então, setores onde a gente tem dados mais estruturadinhos, eu não estou no ponto técnico de dado estruturado ou não estruturado, eu estou em... se preocupou em digitalizar os dados, eu acho que naturalmente eles têm uma vantagem, porque eu particularmente, Jaime, nas minhas experiências práticas de IA, eu vou te falar que uma das coisas que mais me surpreendeu ao longo do processo foi o tempo que a gente gasta organizando e faxinando os dados, né? Parece que é assunto ultrapassado, mas ele está longe de ser ultrapassado, só quando a gente mergulha, a gente percebe que mais da metade do tempo de um projeto de Data Science é organizando, checando integridade de base de dados, e isso é inerente ao processo, inclusive para quem acredita que tem sistemas bem estruturados de dados, né? Isso mesmo. Não, essa parte de qualificação dos dados é uma coisa que chega até... É engraçado. Você não consegue pegar uma empresa grande que tenha um exemplo simples. Ela não tem o cadastro de produtos dela organizado, que seja o produto que ela vende ou o produto que ela compra, tá? Vou dar vários exemplos. Eu trabalhei um tempão na Perdigão, né? A Perdigão tinha 6 nomes para a mesma linguiça. 6 nomes do mesmo produto acabado, porque um era lá no Nordeste, outro era no Norte, outro aqui. A Tigre, tubos e conexões, ela tinha um tal do joelho de PVC, que um era joelho, outro era cotovelo, outro. Então, ela tinha regionalização do nome do produto. Então, eu digo um exemplo simples, babaca, mas que tu pega isso, quando começa a pegar uma massa grande de dados, começa a fazer uma bagunça enorme. Se tu não fizer um cleansing nela, não fizer uma qualificação, aí as decisões que aí já vai tomando começam a ser prejudicadas, né? Porque é o básico para ela. Dados geram informações que, quando sofrem análise e entendimento, geram conhecimento. Então, para trabalhar com conhecimento, o dado bruto tem que ser muito bem estruturado. E a IA aqui no Brasil a gente podia tentar implantar, podia ser até meio a forceps na área política, né? Podia ajudar, quem sabe agora, no momento. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Muito sentido. Não, sabe que eu estava refletindo esses dias, eu vejo sempre um post de um influencer ou outro falando assim, lembre que você votou nele para não votar nesse fulano. Eu penso assim, mas caramba, eu acho que eu tenho uma boa memória e eu não sei se eu vou lembrar, né? Essa base de dados, esse tracking, IA seria primorosa, né? Nesse tracking mínimo no tracking de acompanhamento. Legal. Aí a Luciana coloca assim, Jaime, qual é a análise prática de vocês sobre a proposta apresentada pelo Dr. Watson, acho que é o Watson da IBM, e o que ele tem feito de fato? Eu acho que assim, o Watson, para mim, é uma plataforma, né? É aquele que, como ensinaram bem ele a jogar xadrez, ele virou campeão mundial de xadrez. Mas se ele for jogar dama com alguém, ele é capaz de perder, porque não ensinaram. Então, é aquela plataforma que você tem que ter a curadoria. Obviamente que uma hora que ensinar ele a jogar dama, ele vai ganhar a dama de todo mundo também, né? E o xadrez chinês, que eles começaram pegando um especialista a treinar a máquina. Aí a máquina foi indo e conseguiu ganhar. Depois, o que eles fizeram? Botaram 2 máquinas para jogar uma contra a outra. Nunca mais o especialista chegou perto, entende? Porque elas jogam 160 mil partidas por dia e não se cansam. E vão aprendendo com erros um dos outros. Então, eu acho que o Watson, como o Luiz, como o Cortana, eles são plataformas inteligentes, mas que elas têm que ser programadas por seres humanos mais inteligentes. Essa curadoria que eu digo, não adianta pegar um advogado meia boca para fazer uma curadoria na área de legal, tem que pegar um puto especialista, tem que pegar o cara que está no top. A mesma coisa do médico. O médico hoje está lá ensinando a parte de fazer uma cirurgia cardíaca. Poxa, tem que ser um super médico para ensinar. Né? Ou uma junta de super médico, com uma enfermeira, com um fisioterapeuta, com toda a comunidade ali trabalhando. Então, ele sozinho não faz nada.
tá? Obviamente que eles estão especializando, a turma está botando grana ali, né? Então, mas ele, bem treinado, é uma Ferrari, como você falou. Perfeito. Eu concordo plenamente. A palavra-chave que você falou é curadoria. Ele é uma plataforma, eu digo assim, é uma boa forma, tanto ele como o Louis, como a N desses, eles são ótimas plataformas para você começar a sua jornada de AI, porque eles são amigáveis para burro, né? Eles são, você praticamente navega sem um código, né? Com APIs disponíveis para você plugar em qualquer appzinho, para você testar, para seus amigos testarem. Tem um preço muito baixo, então você consegue ficar até certo uso grátis, e quando você começa a usar, você paga por uso. Então, eu sempre acho que é uma boa forma de se começar a sua jornada de IA. Mas eu acho muito válido o que você falou, é curadoria, é importantíssimo. Nós passamos por isso. Nós começamos um projeto para ensinar conteúdo de verdade para o Watson. Ensinar finanças, marketing, contabilidade, e a gente chegou à mesma conclusão que você na prática. Ou a gente pegava o melhor professor de contabilidade, ou os dois melhores da escola, ou nunca a gente ia conseguir ensinar o Watson, porque não adianta. E olha que os nossos médios já são bons, mas mesmo assim não vai. É uma curadoria muito forte, mas eu realmente acho que é uma plataforma que é quase um AI as a service, com todos os cuidados que essa palavra tem que ter, né? De que não é plug and play, é plug, cura e cura e play, e vai curando o tempo. Exatamente. Tem bastante serviço ali para ser aplicado. Não adianta a gente pensar que é rápido. E outra coisa, é dinâmico, né? Principalmente, por exemplo, nessa parte de legislação brasileira. Pô, saiu uma nova legislação, não precisa isso. Saiu um julgamento diferente no Supremo, no Superior e assim por diante. Então, você tem que vir retroalimentando. É um negócio trabalhoso, mas dá resultado. Com certeza. O Cláudio coloca assim, como você vê o uso de IA no Brasil, no ecossistema de startup? Acho que você tem uma bela experiência nisso, né, Jaime? É um ecossistema que a gente tem aqui muito legal também em Florianópolis, que foi criado ali junto com a universidade, a CAT. Tem pouca gente ainda trabalhando nessa parte de IA, pelo menos onde a gente estava ali junto com o Darby, era muito mais fintech, big data analytics, insurance tech. Agora estão começando a surgir algumas de inteligência artificial. Agora, acho que as empresas tipo Microsoft, IBM, Google, AWS, eles deveriam começar a fazer o que eles fazem com cloud, tá? Tipo, olha, vai dar $100 mil para o cara começar a usar de IA, tá? Vai dar X de incentivo. Também facilitar um pouco mais essa desmistificação da IA com mais casos práticos, assim, olha, esses casos aqui, como é que a pessoa está resolvendo. E realmente, porque por uma startup, cloud é caro. Se ela começa a usar, vai usar cloud, porque vai ter que ter um grande volume de dados para começar a tratar. Vai usar a plataforma de IA, que daqui a pouco vai começar a ficar cara também. Eu acho que esse incentivo das grandes corporações ajuda bastante. Eu acho que eu já pedi aqui para o nosso time, e falei com o Daniel, ele estava fazendo isso ali na CAT, exatamente fazer uma sugestão, sabe? Não é fácil chegar lá em cima, mas Google, Microsoft, IBM, AWS, para fazer o mesmo modelo que eles têm como cloud. Tá? E eu acho que isso pode ajudar bastante o nosso ecossistema de IA a começar a fomentar. Legal, legal. Tem um comentário aqui, obrigado, Arthur Bezerra, grande Arthur Bezerra. Um elogio ao trabalho, obrigado, gostando do papo. Ele coloca a minha preocupação em das gigantes dominarem o desenvolvimento de IA forte, deep learning, redes neurais, como os pequenos podem competir com quick and dirty solutions. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu também acho que daqui a pouco o que vai acontecer a gente vai ter já essas plataformas de inteligência artificial open source, tá? Para tu começar a trabalhar em cima delas e tu salvar a tua entre aspas, o teu IP, né? Tu salvar a tua propriedade intelectual ali, tá? Se não, tem uma tendência muito grande das grandes dominarem, que é o mesmo modelo de cloud, né? Pô, são investimentos altíssimos, pesadíssimos.
né? Então, exige investimento de bi de dólares aí para tudo que é lado. Então, é difícil por uma startup ou por uma empresa média conseguir fazer isso. Mas ainda vejo que tem muito espaço para ela começar a criar os modelos dela, mais para a parte de business, se apoiando em plataformas de inteligência artificial. Um cuidado que eu acho que tem que ver também, que é um cuidado que na cloud agora já ficou mais claro, melhor eu ter uma plataforma multi-cloud, que eu posso rodar no Google, na Microsoft ou na AWS, mas que eu consiga ter o benefício também de se um baixar o preço eu consigo mudar e não ficar tão amarrado. Talvez esse assunto de IA tenha a mesma coisa, de a gente conseguir começar a criar modelos que possam rodar em mais do que um deles, para não ficar tão dependente. Mas realmente ali a pressão financeira, a capacidade de investimento é uma coisa que faz diferença, né? Então, Sim. é uma pena. Eu acho que tentando olhar o copo meio cheio para as startups, eu só vejo um grande empecilho, concordo com tudo que você falou, eu vejo a vantagem que elas têm em relação às grandes é que, como nós sabemos, a AI não combina com moonshot, né? Ela combina com começar pequeno, interagir muito, como você sempre diz, para ficar enorme, mas tem que começar pequeno, né? E aí uma startup, se ela for moldada pelo modelo Lean, pela lógica de começar pequeno e testar a hipótese, ela tem vantagens. Claro que depois ela vai ter a mesma dificuldade que você está falando muito bem de up, né? De como escalar isso, porque enquanto você está brincando, a AI é barata, a cloud é barata, mas quando você começa a virar gente média, é que você começa essa decolagem de uma startup com AI que fica um desafio, porque o começo eu estou vendo muita empresa tradicional com muita dificuldade de começar a usar AI, justamente porque AI não combina com projetos que começam enormes, e se começam pequenos, não tem atenção do board, que é algo que você falou logo no começo, né? O executivo da bola porque é pequenininho, deixa eu focar no grande projeto aqui. Então, mas claro, num scale-up eu acho que tem uma dificuldade inerente mesmo. Excelente. Jaime, a gente está se aproximando aqui na verdade a gente já passou do nosso horário. Eu queria agradecer demais o papo com você, eu acho que sua experiência ficou explícita aí, acho que deu muito insumo, muita coisa para muita minhoca boa na cabeça da gente para refletir, e queria que você desse aí a sua mensagem final, o que você poderia dizer sobre AI, sobre esse panorama todo. Olha, Adriano, primeiro agradecer e parabenizar, né? Eu acho que isso é muito legal ver a Sampo puxando esse tema. Eu acho que tem muita coisa para a gente criar em conjunto e acho que cada vez mais a AI combina também, né? Para mim, tudo isso combina. Muita integração mercado-academia, né? Então, acho que poder desenvolver junto com a Sampo, junto com as outras universidades, modelos que a gente venha enriquecendo, gerar startups aqui dentro mesmo, como você falou, ali conseguir acelerar, né, e ajudar, porque uma universidade, quando entra num projeto desse, ela substitui mais ou menos uma empresa grande que poderia dar suporte, não financeiro, que eu digo, mas até suporte realmente acadêmico, científico, para preparar essa startup para alavancar, né, e aí, obviamente, depois a gente puxa suporte financeiro, porque bons fundos de investimentos para investir nisso vão ter, já tem disponível para isso, que são bons projetos. Então, a gente, através da academia, incentivar esses bons projetos e fazer com que isso ocorra. Tem muita coisa legal aí, isso que eu vejo. Cada vez mais que eu estudo isso aqui, é mais apaixonante, porque realmente está começando e tem capacidade de acelerar na velocidade do coronavírus, né? Tem capacidade de acelerar numa exponencial, né? Te agradeço Excelente. muito aí, vocês todos aí. E a Ana agora vai sortear os livros? Isso. Deixa eu te aproveitar, e você falou de algo ao longo da sua fala inteira, no nosso bate-papo. Eu notei muitas vezes, Jaime, algo que eu particularmente acho que é o segredo do sucesso da jornada de AI, e isso ficou claro desde o dia que eu te conheci, que toda vez que você mencionou projetos de IA, você falou de parcerias.
É a universidade com a Unimed, com o governo, e eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Eu acho que Google, a Amazon, etc., já navegam sozinhos, mas não é tão sozinho assim, AI, eles fazem parcerias atrás de parcerias, uma atrás da outra, e a gente tem a falsa sensação de que eles estão sozinhos, né? E eu acho que fica essa sugestão eu falo por experiência própria também, para quem quiser iniciar sua jornada aí rumo a tal Ferrari do presidente SoftBank, de que, poxa, tem muita gente boa já sabendo disso no Brasil. Eu acho que você, suas equipes são um exemplo claro disso, e acho que procurar essas parcerias fazem muito sentido mesmo. Que a gente consegue juntar dois conjuntos e uma interseção de dois conjuntos, que é e quem entende de negócio com quem entende de A, que é só na interseção desses dois que a gente tem qualquer coisa positiva, né? Perfeito. Concordo plenamente. A minha visão é exatamente essa. É multissetorial e é uma oportunidade ímpar agora. E para mim, como sempre, né, a academia está no meio. Ela tem que ser cada vez mais integradora disso aí. Ela tem esse potencial, ela tem essa capacidade. As universidades públicas, como a gente estava falando aí, perderam um pouco dessa capacidade. Não que perderam os principais players, que são os professores, mas a área privada está vindo muito forte no Brasil. Acho que a gente tem que fazer isso, juntar, porque com certeza aí a gente vai pegar muita startup, vai acelerar muita startup, vai usar o conhecimento aí das aceleradoras, vai usar o conhecimento de Endeavor, vai usar o conhecimento dos professores e fazer isso acontecer nesse modelo parceria. Tá? Legal. Excelente, Valeu. Jaime. A Ana me passou aqui os dois nomes, então estou pondo aqui, uma é a Isabela Carvalho, Opa. e aí o Rodrigo Bacelar. Olha aí. Então, Isabela, Rodrigo, vocês podem passar os e-mails de vocês para a gente aqui, e aí a gente depois entra em contato para os detalhes de envio dos vouchers. Se vocês puderem, te agradece. Adriano, mais uma vez, cara, muito obrigado aí para você, para Ana, para todo o teu time aí. Um grande prazer estar com vocês aí. Legal. Obrigado, Jaime. Valeu. O Rodrigo. Desculpa, gente, agora eu vi o Rodrigo. É verdade, Rodrigo. Eu já enviei para você. Eu vou pedir para a Ana sortear outro aqui. O Luiz Ortiz, ela sorteou. Luiz. Então, pedir, por favor, para a Isabela Carvalho e para o Luiz Ortiz, se puderem mandar um e-mail aqui para a gente. Agradeceria muito para a gente poder enviar os livros, tá? Obrigado, pessoal.